Boa noite, meus amigos, tudo bem? Esses três solos pertencem à música Concerto, da fantástica banda Cacophony, do álbum Speed Metal Symphony. Essa banda contava com os dois monstros gênios da música e da guitarra, Jason Becker e Marty Friedman. Dois músicos maravilhosos, geniais, extraordinários. Eu não tenho palavras assim para descrever a grandiosidade deles, assim como músicos e como guitarristas. Nessa música eu toquei os solos do começo, meio e fim. A música é instrumental e ela tem uma série de temas instrumentais que estão presentes entre os solos, né? O primeiro solo é do Jason Becker, o segundo também, e o terceiro possui inicialmente um tema melódico desenvolvido pelo Marty Friedman, para depois entrar várias linhas de guitarra, assim, fazendo um contraponto entre arpejo, melodia, aí na qual os dois estão tocando, e inclusive tem mais de uma guitarra de cada um gravada, né? Então assim, não é, obviamente, é um arranjo complexo, assim, feito com as guitarras. A influência de música clássica dos dois é muito grande. Então, nesse momento, eles estão explorando algumas ideias da música clássica na hora de tocar a guitarra. E eles estão fazendo isso na parte de arranjo, né? Era muito comum os guitarristas dos anos 80, esse trabalho dos anos 80, utilizarem as influências de música clássica na sua linguagem pessoal mesmo. Mas não era tão comum o pessoal usar nos arranjos. E eles, os dois nessa banda, eles utilizavam a influência de música clássica também nos arranjos. Nessa música, no caso, então, a participação maior nos solos é do Jason Becker, né? E nos temas são os dois desenvolvendo duetos, contrapontos e uma série de coisas. O trabalho da banda era bem complexo, assim, né? Tinha músicas cantadas também, mas essa, no caso, é instrumental. É uma música bastante trabalhosa de tocar. Ela possui uma série de detalhes técnicos que precisam ser estudados com muito afinco, muita disciplina, muito esforço, para você conseguir tocá-la com uma execução clara, limpa, precisa. Eu vou falar alguns pontos aqui gerais, assim, porque como as questões técnicas da música são muitas, as partes que exigem velocidade, exige paletada alternada rápida, ligado, sweep, são muitas. Eu vou falar alguns detalhes gerais que vão servir para o desenvolvimento de toda a música. E se você tiver alguma dúvida de alguma parte específica, você pode postar nos comentários que eu gravo um vídeo, ou até mais se necessário, explicando pontualmente a sua dúvida. Primeira coisa é a seguinte: eu não encontrei, não sei se existe, gravação ao vivo dessa música, muito menos vídeo. Eu vejo algumas pessoas fazendo covers, assim, mas assim, exatamente pelo fato de não ter uma gravação ao vivo, o Jason Becker, devido à doença dele, não toca mais, e o Marty Friedman, depois que terminou o trabalho com essa banda, nunca mais tocou, que eu saiba, essas coisas. Então fica difícil você ter, não existe uma videoaula deles assim ensinando a tocar. Eu vejo algumas pessoas fazendo covers, mas cada uma adapta a música um pouco ao seu jeito, assim, porque como não é possível
tem uma ideia muito clara, muito precisa de como faz, as pessoas tentam aproximar, cada um à sua maneira. E comigo não foi diferente. Eu ouvindo a música, pegando algumas coisas de ouvido, pesquisando em transcrições, pesquisando outras pessoas tocando, o mais próximo que eu consegui alcançar foi esse resultado que vocês acabaram de ver. Então eu vou falar aqui alguns pontos específicos que são pontos específicos, mas que vão servir para toda questão da música. Primeiro, a música tem um intenso uso de arpejos, sendo assim ela é um ótimo estudo para arpejos. O terceiro solo da música tem alguns arpejos tocados numa velocidade não muito alta, mas nem por isso eles são fáceis de tocar. O arpejo, quando é tocado em alta velocidade, com um sweep, você tem a tendência de descer a mão com tudo ou subir com tudo, às vezes atropelando o sincronismo com a mão esquerda. Então isso é algo a ser treinado minuciosamente. Já quando o arpejo é tocado lentamente, você precisa segurar esse impulso de descer com tudo ou subir com tudo. Então tem que ficar. E a mão esquerda acompanha. E não é tão fácil assim controlar ritmicamente, de modo a não atropelar a velocidade. Então, sendo assim, o terceiro solo da música é um ótimo estudo para arpejo. Mesmo tocado lentamente, você pode posteriormente até tentar tocar em velocidade mais alta a parte dos arpejos. Só que tocando lento ele já é um ótimo estudo e já é complicado de tocar, não é simples não, tocar ele lento. Ele usa as 6 cordas, usa a transição de regiões. Outra coisa é a seguinte, é muito difícil você fazer um bom arpejo se você tiver com as cordas da sua guitarra muito altas. E, geralmente, na verdade, tocar em alta velocidade é difícil com corda alta. Ligados também é super difícil você fazer um ligado legal com cordas muito altas. Então, se você tiver uma guitarra com corda alta, não estranhe dificuldade em tocar esse tipo de música, porque é natural, fisicamente natural você ter esse tipo de dificuldade. Se você usar a corda muito baixa, obviamente vai ser bem mais fácil, só que vai ser mais difícil na hora de você dar bends. Inclusive o Malmsteen, ele usa a guitarra escalopada, que ela permite que você deixe a ação das cordas baixas, mas permita que dê um bend. A escalopada, ao invés de da casa ser reta, ela é afundada, um pouco afundada, assim, né? Isso facilita, mas é preciso ser feito por um especialista ou talvez mesmo até comprar uma guitarra já nesse modelo. Então não é uma coisa que você vai chegar na sua casa e vai fazer. Só que uma regulagem, talvez com tensor, ou até mesmo mandar para um luthier para deixar as cordas um pouco mais baixas, já pode resolver boa parte do seu problema. A corda não pode ser nem muito alta e nem muito baixa, porque muito alta vai dificultar as partes em alta velocidade e muito baixa vai dificultar os bends. Então você tem que achar uma altura confortável aí que você consiga fazer relativamente bem as duas coisas. E como você faz isso? Se você souber regular, você tem que ir testando. E se você tiver um amigo luthier, é legal, vale a pena você ficar ao lado dele testando. Primeiro ele faz uma regulagem geral e depois faz uns ajustes finos com você testando qual que é o melhor ponto para você. Outra coisa é a seguinte, em muitas situações pode ser interessante você utilizar a mão um pouco mais para cá. Assim, a gente às vezes toca com a mão aqui um pouco mais para cá, porque a música tem algumas situações onde ela utiliza muitos saltos de região. Aqui tá aqui, depois vem para cá, depois vem para cá.
o arpejo está aqui, depois vem para cá. Isso, essas trocas às vezes ocasionam em alguns problemas com cordas soltas sobrando. Então você pode, se você ficar com a mão um pouco mais aqui, às vezes até bem presa, aqui em cima das cordas você consegue abafar, mas às vezes é um pouco desconfortável. Um abafador de cordas, um fat wrap, ou um elástico de cabelo, ou um pano, de repente, pode ajudar essas partes aí, nessas partes. Mas se você for tocar a música inteira utilizando pano, abafador, você precisa se certificar que ele fique num lugar, aqui ou no começo ou no meio, independente de onde você quiser deixar, que permita que você toque todas as partes da música. Essa música, agora falando de qualquer música, se a música tiver riffs que usam corda solta, essas coisas, não vai funcionar você usando um abafador de cordas. Lembrando que muitas dessas sujeiras que eu estou me referindo aqui, elas são bastante amenizadas quando você tem o som da banda inteira e quando você usa efeitos como delay e compressor. O delay faz ecoar o que você está tocando, ou seja, isso mascara um pouco quando algumas notas falham, porque o eco faz com que não fique silêncio, assim, né? Que você está tocando, o som dá uma preenchida, mas ajuda a mascarar. E o compressor, ele nivela os ataques e a dinâmica. E se você colocar um ataque forte no compressor com um sustain forte, você pode tocar bem fraco, bem leve, que a nota vai sair bem audível. Compensação, se você não usa nada, você tem que colocar uma relativa força quando você estiver tocando. É claro que assim, não é legal você usar esses efeitos como muleta. Ou seja, você sabendo que eles ajudam você a melhorar a sonoridade, você então toca com eles, porque é mais fácil. Na verdade, o ideal é você treinar sem eles na sua casa, mas quando você for tocar ao vivo, for apresentar, for gravar, você usa eles, porque eles vão potencializar a habilidade que você alcançou treinando sem ele. Vai melhorar, então o seu desempenho vai ficar melhor do que quando você treina na sua casa. Lembrando que talvez você precise de alguns dias para acostumar um pouco a pegada de tocar com eles. Você não vai precisar tocar mais forte, só que você talvez tenha que acostumar um pouquinho a abafar mais, porque o som, da mesma forma que ele sai mais fácil, sobra mais fácil também. Então você vai ter que, talvez uma semaninha aí, você pode treinar vários meses, sem efeitos, até com pouca distorção, para ganhar força na mão, ganhar pegada. Mas aí você vai se apresentar ao vivo lá, ou vai gravar, é bom você tirar aí talvez uma semaninha treinando com a sonoridade, com a regulagem que você vai usar ao vivo mesmo, para você não estranhar tanto a sonoridade. Mas se você treinar sempre com esses efeitos, vai mascarar os seus erros e você vai acabar transformando esses erros em vícios, porque você não vai percebê-los tão bem e logo você vai tender a não trabalhar para corrigi-los, porque eles vão passar meio batido e você não vai perceber. Então, músicas que exigem um nível técnico maior, é preciso pensar nessas coisas na hora de estudar. Essas são músicas de longo prazo que você deve colocar no seu repertório pessoal, que a vida inteira você vai estar tocando e vai estar descobrindo coisas novas, vai estar reparando em novos detalhes, vai estar descobrindo novas formas de tocar as partes que podem gerar um resultado sonoro melhor. Então a graça e a beleza desse tipo de música é esse, que é um eterno aprendizado. Então assim, a música, na verdade, ela tem muitas dificuldades. Muitas delas derivam dessas coisas que eu falei, mas se você tiver algum
alguma dúvida pontual, você escreve nos comentários que eu gravo um ou até mais vídeos para te esclarecer. Então vai ser importante você, ao mesmo tempo que desenvolve força, você desenvolver a habilidade de abafar o som com as mãos. E você abafa som tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Muitas vezes você tem que trocar um pouco o lugar. Às vezes a gente toca mais aqui, às vezes mais aqui. Se a sua ponte é fixa, sua ponte é flor de rose, até isso pode mudar um pouquinho. Então é importante você fazer uns testes também, experimentar algumas coisas, para você ver a melhor forma de tocar com o seu equipamento. Então é isso aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se inscreva no canal, deixe sua curtida. Muito obrigado, boa semana para vocês e até a próxima.